Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento da Palavra da Cruz, a Palavra do Senhor. Hoje é alusivo ao Domingo da Paixão, mais conhecido como Domingo de Ramos, em que damos início à celebração da Semana Santa, que culminará com a Páscoa, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo do dia, ele introduz o tema deste domingo, preparando-nos para saudarmos, para recebermos o Rei que vem, que foi prometido outrora e que vem para nos salvar. Diz assim no versículo 26 do Salmo 118, que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus o Senhor. Foi isso que o povo exclamou quando Jesus entrou em Jerusalém, em cumprimento a antigas profecias, montado num burrinho. Os ramos são símbolos de vitória e nos devem remeter para a eterna presença no reino de Cristo, quando Ele, que é o nosso Rei, vier em sua glória. A respeito disso, nós temos assim uma antevisão de como será registrada no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, onde fala dos remidos na presença do Senhor. Diz assim: depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Mas para garantir-nos a vitória sobre o pecado, o diabo, a ira de Deus e a morte eterna, o nosso Rei precisou ele mesmo passar pela rejeição, o sofrimento, a morte e a posterior ressurreição. E isso é o que nós observamos numa das leituras sugeridas para esse domingo, como opção para o Evangelho do dia. Jesus disse o seguinte, de acordo com João 12, versículo 24: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Cá entre nós, lidar com a morte de alguém que nós amamos é algo extremamente difícil. Sabemos, no fundo, que todo mundo morre. A biografia de todas as pessoas termina mais ou menos com esta frase, ou parecida: ele morreu, ela morreu. Mas mesmo quando sabemos que a morte está chegando, pode ser incrivelmente difícil de suportar. Quando chegou a hora de Jesus morrer, ele sabia que não seria fácil para as pessoas que o amavam. Elas sabiam que ele não merecia morrer. Do ponto de vista das pessoas, ele era humano, mas não tinha feito nada de errado. Ele parecia tão jovem e vibrante, poderoso, tanto em palavras quanto em ações, como mais tarde também dois seguidores dele relatam, ainda estupefatos com o que aconteceu, não sabendo que ele havia ressuscitado. Interessante que Jesus sabia que encarar o fato do morrer não seria nada fácil para ele também. Ele até comentou isso com as pessoas que o ouviam, conforme diz no versículo 27 de João 12. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Jesus estava ciente do que estava para acontecer com ele. Mas ele sabia também e tinha essa esperança segura que a vida não acaba nunca, mesmo após a morte do corpo. Por isso confessou aos que pediram para encontrarem-se com ele, que lá na cruz, precisamente nessa morte, viu a sua natureza divina se manifestaria. E posteriormente isso se tornaria evidente com a sua ressurreição. Por isso ele disse: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Então Jesus explicou que sua morte seria como o plantar, o semear na terra. Parece uma pena enterrar uma semente, mas quando nós vemos o que acontece, percebemos que há um propósito maior. Uma semente deve ir para o solo para que possa crescer e produzir muitos frutos.
Quando Jesus morreu e foi sepultado, ele pagou o preço necessário, único e permanente pelo pecado de todos. Jesus sofreu o inferno para que nenhum de seus seguidores precise ir para lá. Em vez disso, eles passarão a eternidade junto dele no céu. Essas são as sementes que Jesus anunciou que viriam. A sua morte significou a vida eterna para seus seguidores. Mais tarde, o apóstolo Paulo disse isso da seguinte maneira: mas de fato Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados, conforme 1 Coríntios 15, versículo 20. Deve ser muito difícil para os amigos e familiares verem alguém morrer. Não deve ter sido diferente para os amigos e familiares de Jesus verem o seu rei, que veio da parte de Deus, cumprindo as promessas de Deus, ser entregue à morte. Mas agora, como estão felizes porque ele fez isso, por ele ter entrado em Jerusalém naquele dia, montado naquele burrinho, para dar início à sua caminhada final em direção à cruz e ao túmulo, e para garantir com sua posterior ressurreição a vida eterna para todo aquele que nele confia. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo que nele crer, disse Jesus antes, em outra ocasião, não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode ter certeza que a morte de Jesus foi para você. Siga-o. Confie nele. Celebre esse domingo de Ramos e toda Semana Santa com a vitória que a morte de Jesus lhe garante por causa da sua ressurreição. E passe depois a sua eternidade celebrando com ele no seu reino. Afinal, com Jesus, nós passamos da morte para a vida. Que Deus lhe abençoe com uma feliz Semana Santa.